O mundo aos olhos de Deus. Nosso texto ele está no livro de Oséias, um dos profetas menores, mas vamos ler primeiro Isaías, 4 versículos em Isaías, capítulo 30. Isaías 30, de 9 a 13. O estado em que está a humanidade retrata aqui nessa passagem, falando do povo de Israel, mas não difere dos nossos dias. O mundo aos olhos de Deus, Isaías, primeiro texto, 30, de 9 a 13, diz assim: Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós engano. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Por isso, assim diz o Santo de Israel, porquanto rejeitais essa palavra e confiais na opressão e perversidade, e sobre isso vos estribais, por isso esta maldade vos será como a brecha de um alto muro, que, formando uma barriga, está preste a cair e cuja quebra virá subitamente. O nosso texto agora está lá em Oséias capítulo 5. Oséias 5, primeiro profeta menor, Oséias 5, versos 4 a 6 e depois o versículo 15. Oséias 5, 4 a 6 diz assim a palavra do Senhor: Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel testificará no seu rosto. Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Versículo 6. Então irão com seus rebanhos e com o seu gado para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Versículo 15 do capítulo 5. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. O mundo aos olhos do Senhor. Aqui é um retrato da humanidade. E como está a humanidade nos nossos dias? Será que Deus contempla do seu santo trono da mesma forma como ele contemplava o povo de Judá, o povo de Israel? Como Deus tem contemplado hoje? Será que o mundo tem as mesmas atitudes do povo de Israel nos dias de hoje? Ou ele é diferente? Oséias mostra que Deus não se agradava do povo de Israel, a sua conduta, abandonando o Deus verdadeiro e seguindo a deuses estranhos. E é assim hoje, irmãos. As pessoas não querem saber de Deus. Nós falamos de Jesus Cristo para as pessoas dão de ombro, elas não querem saber de Deus. Então Deus tem a mesma percepção, a mesma visão, mas nós precisamos levar a mensagem, porque a ira de Deus vai se descarregar sobre esse mundo muito em breve, e nós precisamos alertá-los. Assim como tinha um profeta, Isaías, Oséias, alertando o povo, nós hoje somos esses que devemos alertar as pessoas que elas estão andando fora dos propósitos de Deus. Os seus atos, as suas atitudes, a sua modo de vida não agrada a Deus. Então essa é a visão de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo. Por quê? Porque o homem é o mesmo. O homem é corrompido pelo pecado. O homem é corrompido pelas suas atitudes, pelos seus anseios, por tudo aquilo que ele busca, não incluindo a presença de Deus. Então, no nosso texto aqui, nós vamos extrair algumas verdades. O mundo aos olhos de Deus. Primeiro, versículo 4. Não querem ordenar suas ações a fim de voltarem para o Senhor. O mundo não se volta para o Senhor por causa das suas atitudes, das suas ações. As pessoas não querem saber de Deus. Basta ver quantas pessoas nós temos no nosso culto hoje. Muitos crentes também não querem saber de Deus. Estão pouco ligando para aquilo que Deus fez e tem feito com suas vidas. Não querem saber de Deus. São salvos, mas não querem saber. Então hoje, irmãos, há várias desculpas. Eu não pude porque é feriadão, eu não pude porque
eu fiz uma programação à tarde, estou muito cansado agora, ou porque choveu, ou porque isso. Sempre o homem tem uma desculpa, seja salvo, seja incrédulo, para não cultuar, para não adorar a Deus. Por quê? Porque ele não coloca Deus na preferência da sua vida, nas suas atitudes. E Deus olha isso do seu trono de santidade. Não tem prazer em voltar-se ao Senhor. Não tem prazer em praticar um culto com sacrifício santo e agradável, porque eu saí da minha casa, vir aqui, seja pregar a palavra de Deus, seja vir sentar e adorar, é um sacrifício. Deus está olhando isso na nossa vida. Nós lemos em Romanos 12, 1 e 2. E isso tem que ser desejável, agradável a Deus, porque Ele vê a intenção do meu coração, porque senão não passa de uma rotina, senão não passa de uma religiosidade. E isso acontecia com Israel. Se esquecia facilmente de Deus. Oséias capítulo 4, versos de 1 a 3. Oséias 4, de 1 a 3. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. O Senhor tem um litígio contigo. Por quê? Porque é o Senhor que quer? Não. É por causa dos teus atos, das tuas atitudes. O Senhor tem um litígio conosco quando nós não olhamos para Ele. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Conhecimento raso, conhecimento supérfluo. Só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adultério. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente o outro. Por isso a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Então Deus tem esse litígio por causa da postura. É uma questão, irmãos, de não colocar Deus como prioridade na vida da pessoa. Então hoje nós vemos Oséias aqui admoestando e nós precisamos admoestar, porque o amor está esfriando, porque as pessoas não amam nem a si mesma, quanto mais amar Deus que não vem, não amam o próximo, não tem amor. O coração está corrompido, o coração está atrás das coisas que não agradam a Deus, longe de Deus, e Deus muitas vezes precisa corrigir, Deus precisa intervir na vida das pessoas. As pessoas então por natureza nasceram pecadoras, mas nem por isso elas devem virar as costas para Deus, porque Deus ama o pecador, não ama o pecado do pecador, mas Ele quer ter comunhão com o pecador, Ele tem esse prazer. E diz lá em 2 Timóteo 3,5, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Então as pessoas muitas vezes se fazem de humildes, se fazem de boas, mas não tem poder em suas vidas. Aquilo tudo é superficial. Afirmam muitas vezes ser um salvo em Cristo Jesus, mas o testemunho não é condizente. As palavras que ela usa, a forma como ela trata o próximo, a forma como ela trata seus negócios, não mostram a presença de Deus. Então Deus tem, contra isso, Ele tem sempre uma guerra, ele não pode suportar, porque religião não salva. O que salva é Jesus Cristo. E para isso, se eu sou salvo, eu preciso mostrar que eu sou salvo com o meu testemunho, com a minha vida, porque isso vai mostrar que eu estou vivendo para agradar a Deus. Deus tem um litígio, então, contra aqueles que não querem viver de forma piedosa verdadeiramente, porque é muito fácil se fazer piedoso, né? Ser um lobo, ser um cordeiro vestido de lobo com as suas atitudes. Lucas 6:45, o homem do bom tesouro do seu coração tira o bem, o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração a boca fala. Então aquilo que está dentro de mim é que eu vou expressar. Então, se eu sou verdadeiramente salvo, eu preciso expressar isso através das minhas atitudes, das minhas palavras. Eu preciso produzir frutos dignos desse arrependimento, dessa vida. Israel nunca se preocupou com isso. Israel precisava manifestar Deus para o mundo e ela falhou. Eles vinham para conhecer Deus, mas chegavam lá, vinham o povo adorando deuses estranhos. Como diz o versículo, se prostituindo, porque abandonaram o Deus verdadeiro para servir a Deus que não tem poder.
A boca fala do que está dentro do coração, a atitude da mesma forma. Então, aquilo que a pessoa faz manifesta se realmente ela é salva ou não é salva. Como eu tenho me manifestado diante das pessoas, como tem sido o meu comportamento diante dos incrédulos, diante dos salvos em Cristo Jesus. Então, a origem nós sabemos que é tudo em razão do pecado lá de Adão e Eva, mas isso não nos torna indesculpáveis diante de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento. O mundo originou-se porque Deus assim criou. E o que o homem faz com o mundo? Com a criação. E a palavra de Deus fala ali em Osés que até os animais, a natureza sofre. E está sofrendo. Por que nós temos hoje essas enchentes, essas inundações, tudo que acontece ao nosso redor? Por causa da forma como o homem agride aquilo que Deus criou para ele usufruir e ter uma perfeita comunhão com Deus. Mas ele não quer isso. Ele estraga aquilo que Deus deu para ele, estraga a sua vida, estraga aquilo que Deus deu para ele usufruir e viver nesse mundo por pouco tempo. Mas o homem não tem esse entendimento, essa noção de que ele está atingindo a santidade desse Deus maravilhoso, que criou o mundo, colocou o homem no mundo para ter prazer na comunhão e ele viver de forma que pudesse agradar a Deus. Mas ele está preocupado com orgulho, com as suas ambições em fazer guerra, em tantas outras coisas que acontecem ao nosso redor em razão da sua postura, né? Famílias cada vez menores. Não existe muitas famílias hoje. As famílias estão diminuindo em número de pessoas e as famílias estão deteriorando. Por quê? Porque o homem está com o coração deteriorado em razão do pecado. Então eu não preciso mais ter família. Por quê? Porque isso é coisa de Satanás. Para quê? Atingir a santidade de Deus, atingir a santidade que é a família, em razão do coração pecaminoso. Então Deus tem essa contenda com o homem, em razão da sua postura. Não há conhecimento, o profeta fala, não há conhecimento de Deus. E hoje as coisas acontecem assim porque o homem não quer saber de Deus. Eu já dei o testemunho para os irmãos. Eu fui criado dentro de uma família, meu pai e minha mãe salvos, mas não tinham um convívio de ir à igreja, de ter o testemunho, mas eu fui obrigado a ir à igreja e fui criado dentro da igreja junto com meus irmãos. Graças a Deus que Deus teve misericórdia de mim. Eu pude atender o chamado, recebi Jesus Cristo como Salvador. Mas meus irmãos, todos eles se afastaram de Deus. Tu vai falar de Deus para eles, é briga. Como estão as suas famílias? Destroçadas, acabadas. Por quê? Porque não tem conhecimento de Deus. Conhecia Deus, assim como Israel estava tão próximo de Deus e virou as costas para Deus, colhendo o fruto da sua escolha. Filhos criados ao bel prazer, conforme o mundo, não respeitando o pai e mãe. É isso que o inimigo quer, porque não tem conhecimento de Deus, não tem respeito dentro da família. Então não é nada de graça que acontece nos nossos dias, é em razão disso. Não há visão do santo, 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 lá de Isaías 6,3, quando Isaías fala, quando foi chamado. Santo, santo, santo. Nós precisamos ver isso como salvos, irmãos, dia a dia, na palavra do Senhor e procurar viver dessa forma para sermos a diferença, para sermos o impacto na vida das pessoas, porque elas precisam olhar para alguém que seja diferente, não conforme o mundo tem apresentado. E nós somos isso, por isso que Deus nos mantém aqui nesse mundo. Mostre a glória de Deus, a santidade através da tua vida, do teu caminhar. O homem não quer saber, não importa. Leve Jesus Cristo para ele. O caminhar, não precisa muitas vezes nem falar, mas só com o caminhar nesse mundo tu vai estar mostrando a santidade de Deus. E o amor que Deus tem pelo pecador, não pelo pecado. Faraó, rei do Egito, quando Moisés mencionou que o povo deveria ir e servir ao Senhor, ele diz: quem é o Senhor para que eu deixe você servir? Lá no deserto, caminho de 3 dias, apresentar sacrifício. Quem é o Senhor? É assim hoje. Quem é o Senhor, irmãos? As pessoas não querem saber do Senhor, mas nós precisamos apresentar o Senhor. A China, país com 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Índia, se não está lá, está perto disso. Países enormes, aonde o hinduísmo, aonde o budismo
é metade, 60%, 70%. Nós estamos falando de 800, 900 milhões, 1 milhão, 1 bilhão de pessoas servindo um Deus que não é Deus. Tanto na China como na Índia. Muitas vezes surgem doenças H5N1, o vírus que nós passamos aí de 2019 para cá, Covid, e tantos outros problemas que surgem na área de saúde. Não é de graça isso, irmãos. Esse povo vira as costas para Deus. Deus não pode. Deus tem, de alguma forma, ainda sacudir esse povo para mostrar que, eu estou presente aqui, eu te amo, eu quero que tu mude de postura. Mas o homem não quer saber disso. Não quer vir as costas para Deus. A quem tu serve? Eles não conhecem muitas vezes, não têm acesso. Nós sabemos que esses regimes comunistas não permitem a chegada do evangelho. É difícil, eu sei que é difícil, mas de alguma forma nós precisamos propagar o evangelho para que essas pessoas possam ter uma oportunidade de pelo menos escolher, como eu falei pela manhã, 2 caminhos. Um caminho, na hora de decidir, ela vai decidir, pode decidir errado, mas ela teve a oportunidade. Faraó teve a oportunidade, ele endureceu o coração. Quem é o Senhor para que eu deixe você servir, ô Moisés, tu e esse povinho aí? Mas ele teve a opção, e Deus, com aquelas 10 pragas, mostrou para ele quem é aquele que ele deveria servir, e ele não quis servir. E assim hoje esse mundo, esse povo enganado pelas falsas doutrinas, por seus prazeres, ao invés de cultuar o Deus vivo, cultuam imagens, cultuam deuses estranhos. Foi assim com Israel. Israel foi para o cativeiro da Babilônia, tanto Judá como Israel. E Israel deixou de existir como nação. Mas tem Israel? Mas é o povo de Judá. Deixou de existir por quê? Porque adorava deuses estranhos. Deus se cansou deles. Deus se cansou e levou primeiro. A Síria levou a Israel e depois Babilônia levou, Nabucodonosor levou o povo de Judá. Vai chegar um ponto, e aqui nós vimos, a ira de Deus vai vir. Nós precisamos livrar essas pessoas da ira de Deus, antes que o juízo venha. Capítulo 4, versículo 2. Permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adultério. Frutos do pecado, frutos de um coração que não tem Deus, que não conhece o amor de Deus. É assim que o homem age, de forma egoísta, porque busca simplesmente satisfazer os seus desejos, fica acima de Deus, não teme ninguém, prevalece o mal, porque ninguém vai me cobrar. Deus cobra. Nós vimos agora na Flórida o tufão, o furacão lá. É uma forma de Deus mostrar que ele está aqui ainda. Prevalece o mal em todo lugar, e não é só nesses países comunistas, aqui no Brasil que temos a liberdade, aqui prevalece o mal. É só ver as atitudes das pessoas. As programações de televisão, sempre. Ontem morreu o Ari Toledo, conhecido como o homem da palavra dupla. Sempre a palavra dele tinha uma conexão com a malícia. Sempre perjurando o mal. E as pessoas aplaudem isso. As pessoas gostam de ouvir. Por quê? Porque o pecado domina a vida dessas pessoas e nós precisamos fazer a diferença. Nós hoje, na nossa casa, talvez os irmãos que moram em casas que não são dentro de condomínio, vêm para o culto preocupados. Será que eu vou chegar em casa e a minha casa vai estar guardada? Nós sabemos que Deus protege, Deus vai impedir, mas muitas vezes passa pela nossa cabeça a preocupação quando nós saímos para algum lugar, falta de segurança. Prevalece o mal, porque eu quero usurpar algo de alguém, porque eu não quero trabalhar, porque eu não quero construir, eu quero tomar de mão grande. Isso é um mal, em razão do coração pecaminoso do homem, falta do amor de Deus nas suas vidas. Então prevalece o matar, o roubar, o mentir, o enganar. Política, olha a nossa política, o que é. A nossa política está carregada disso. E as pessoas vêm para frente, mentem, e o povo vota. O povo é culpado. Esses são aproveitadores, são os falsos profetas,
da época de Isaías, da época de Oséias. Eles pregavam a verdade e o povo não queria. Assim é hoje com esses políticos. Eles mentem e o povo vai atrás deles. Por quê? Porque o povo é tão pecaminoso ou mais pecaminoso do que esses políticos que mentem, enganando. Então o problema do homem, mas pode ser transformado. O pecado é uma dívida que o homem tem diante de Deus e só Jesus Cristo pode pagar, porque ele morreu pelos nossos pecados na cruz para nos dar a salvação, vida eterna. E Deus ama o pecador e ele está sempre apresentando uma oportunidade antes dele fechar os olhos nesse mundo, antes do Senhor vir arrebatar a sua igreja, a oportunidade de arrependimento, por mais que aos olhos de Deus o homem seja perverso. Deus está pronto a perdoar, mas parte do homem a busca do Salvador. Deus dá os recursos para que o povo de Deus faça a obra, pregue a palavra, mas o homem precisa se arrepender. Ah, mas é Adão que pecou e isso não fui eu. Não, passou de geração em geração. Então, assim como o pecado de Adão passou e trouxe a morte, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. A todo aquele que crê, porque Deus amou o mundo e entregou o seu Filho para dar a vida. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim lá em Gênesis 3, Adão e Eva, pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim, e disse ao Senhor, Adão, ouvi a tua voz e tive medo, e temi, porque estava nu e escondi-me. Começou a desgraça do homem. O homem tinha comunhão perfeita com Deus. E aí, quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele pecou. Deus tinha prazer na comunhão com Adão. Todos os dias, na viração do dia, quando terminava o dia, Deus passava no jardim para ter comunhão. Deus não aparecia visualmente, mas tinha prazer na comunhão. Falava com Adão. E Adão disse, eu me escondi porque eu te temi. Quem te mostrou que temeu? Pecou contra Deus. E o pecado veio até os nossos dias. O homem natural está cegado nesse relacionamento com Deus. Então ele precisa recuperar isso. Ele carece da presença de Deus na sua vida. Mas ele precisa reconhecer que ele tem a culpa do pecado que veio lá do jardim do Éden. Adão disse, eu não tenho prazer contigo, ó Deus. Quando ele diz, ó, eu temi, eu não tenho mais prazer contigo. Ele falou assim, dessa forma, deu a entender ao Senhor. Capítulo 5, versículo 4, eu não quero mais ter comunhão contigo. Por quê? Porque as minhas atitudes, Deus, elas são contrárias à tua santidade, contrárias à tua vontade, e eu não quero mais viver na comunhão contigo. É o que está escrito aqui no versículo 4. Não querem ordenar as suas ações. Por que Adão não se arrependeu? Se confessarmos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Adão escolheu dizer, Deus, eu não te amo mais. Eu não quero mais comunhão contigo. E Deus o lançou do jardim do Éden para vagar pelo mundo e amaldiçoou a terra pelo pecado do homem. E isso chegou aos nossos dias. Deus queria comunhão, mas Adão disse, não, eu não quero mais. Romanos 3, 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Paulo aqui faz referência do Salmo 14, de 1 a 3 e Salmo 53, de 1 a 3. Será que realmente Deus não quer comunhão com as pessoas? Deus quer, mas o homem não quer entender isso. Não há ninguém que entenda. Nós falamos, pregamos e as pessoas ficam indiferentes. Paulo mostra que há um Deus que quer comunhão, assim como Deus realmente quer, através das nossas vidas, usar-nos para mostrar às pessoas. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Então, o sangue de Cristo restabelece essa comunhão. A caminhada cristã, irmãos, nós sabemos que ela é dura, que ela é difícil. Deus, quando nos salvou, não nos prometeu facilidades. Os desafios são diários, mas nós precisamos, com humildade, entender a soberania de Deus, os propósitos que Ele tem para a nossa vida e vivermos de forma a que essa comunhão reflita em
em glória a Deus, a santidade de Deus seja manifestada através da nossa vida. Senhor, eu quero a tua presença, eu não quero ser como Adão, Senhor, sai da minha vida. Adão fez isso, nós devemos ter uma atitude diferente. Eu quero a tua presença, Senhor. Tu me deu o teu espírito, busque na palavra do Senhor orientação para que esse espírito possa dominar o teu coração, a tua mente, para que tu possa refletir verdadeiramente o amor de Deus. Nós só fomos salvos porque alguém pregou o evangelho para nós. Porque nós estávamos na mesma condição dessas pessoas. Seja na escola dominical foi pregado, seja um folheto, seja alguém que testemunhou, alguém pregou o evangelho. Alguém testemunhou com sua vida o evangelho para nós. E assim é que nós devemos mostrar que há um Deus que tem amor com as pessoas. O que é o oposto do amor? Se eu amo, eu não odeio. É isso, mais ou menos, né? A gente poderia dizer amor, ódio. Um para um lado, outro para o outro. Mas será que é a definição verdadeira? Gênesis 3:10. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. O medo é que é o oposto do amor. João fala isso lá em 1 João 4:18. No amor não há temor. Antes, o amor perfeito lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, Adão não era perfeito quando ele disse, te temi, Senhor. Ele mostrou que eu não tenho mais amor por ti. Porque o amor não tem temor. O amor encobre todas as transgressões, quando ele é um amor que vem de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E é isso que o homem precisa entender para buscar a Deus. Ele por si, ele não vai vir aqui no culto. Nós podemos até convidá-lo, podemos até incentivar alguém, mas ele por si não vai vir aqui. E nós precisamos levar a mensagem às pessoas, irmãos, através da nossa vida, para que elas possam ter a oportunidade de conhecer Jesus Cristo como Salvador. Senhor, eu não te amo mais, foi o que disse Adão para Deus. O que nós temos dito para Deus nesse relacionamento como salvo? O que eu tenho feito? Eu tenho tido o mesmo temor de Adão, encobrindo o amor de Deus, ou eu tenho demonstrado o amor de Deus através da minha vida com o meu testemunho? Como eu tenho sido? O que Deus, olhando para a minha vida, vai ver? As pessoas precisam abandonar suas práticas pecaminosas. E nós somos a luz nesse mundo, o sal nessa terra. Ele diz, versículo 4, a parte final, porque o espírito das prostituições está no meio deles, não conhecem ao Senhor. E aqui, quando ele fala o espírito das prostituições, é porque os deuses em que o povo de Israel escolheu adorar eram deuses que envolviam a sensualidade e envolviam a carnalidade. E os homens e as mulheres se prostituíam atrás desses deuses e também os seus corpos, não vivendo num relacionamento de marido e mulher, mas acabavam usando o corpo para a adoração desses deuses. A palavra de Deus mostra que Deus está com uma contenda contra esse tipo de comportamento, com esse tipo de pessoa que age assim. Ah, mas eu não adoro Deus, eu não adoro um Deus de barro, um Deus, seja qual for ele, né? Mas talvez tu adore a tua profissão, talvez tu adore um carro, talvez tu adore o teu imóvel onde tu mora. Isso é colocar na frente de Deus algo que tira o lugar de Deus. E Deus olha o comportamento do coração. Então precisa pensar nesse sentido também. João, Gênesis, Oséias, Paulo, a Bíblia alerta a esse respeito. Apocalipse 2, de 2 a 4, eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste e tens paciência. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Era a contenda de Deus, uma igreja maravilhosa, uma igreja que servia o Senhor, a igreja de Éfeso. Mas Deus tinha algo contra ela. Deixaste o teu primeiro amor. Ou seja,
fez como Adão. Eu não te amo mais, Senhor. Por quê? Porque entra dentro da igreja tantas práticas que são contrárias à santidade de Deus. Ah, mas está falando de Jesus, está abrindo a Bíblia, mas não está praticando na vida individualmente, não está vivendo no dia a dia o amor de Deus verdadeiro, a palavra do Senhor. As atitudes demonstram e Deus está olhando para tudo isso. Deus não pode permitir uma comunhão que tenha falha do nosso lado, porque Deus jamais vai falhar. Ele não pode negar-se a si mesmo. Mas nós falhamos. Quando falhamos, nós precisamos ter um entendimento. E a igreja de Éfeso não teve esse entendimento. Persevere, sofra aflições pelo Evangelho. Mostre o amor de Deus através da tua vida. É possível trabalhar para minha família, é possível sustentar a minha família, mas será que isso demonstra o meu amor para com eles? Será que isso é suficiente? Muitas vezes o crente vem com a sua presença, sustenta com dízimos, oferta, participa das programações, mas o coração está longe de servir a Deus. Será que Deus se agrada com isso? Não querem ordenar os seus caminhos, ou seja, não querem viver conforme a palavra do Senhor, conforme diz o versículo 4 do capítulo 5. Gênesis 3, 5 a 7. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis antes do pecado. E o que a mulher fez? Na sua soberba, ela aceitou o convite da serpente, porque Satanás influenciou a serpente. E ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em razão do orgulho, Satanás disse, Deus não quer que tu coma, porque se tu comer vai te abrir os olhos e tu vai ser igual a Deus. E Deus não quer isso. E o orgulho levou com que o homem, não, eu vou fazer do meu jeito. Eu não vou me submeter a Deus. Não vou me submeter a Deus. Os olhos foram abertos. Desejaram ser igual a Deus. O homem quer viver a seu bel prazer. Não quer saber. Ninguém vai mandar na minha vida. Ninguém pisa nos meus calcanhar. Ninguém pisa nos meus pés. Eu vou viver do meu jeito. É assim. Não foi assim com Lúcifer. Isaías 14, de 12 a 17. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada na terra, tu que debilitavas nações, e dizia no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, no mais profundo dos abismos. Os que vivem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Isaías ali, 14, de 1 a 23, narra sobre um poderoso rei, Belsassar, que se achava o maioral. Lembra que Belsassar, no capítulo 5, o que ele fez de Daniel? Com as suas concubinas, com o seu povo, ele levou os utensílios que estavam no templo do Senhor, lá em Israel, que quando Nabucodonosor trouxe de Jerusalém cativo o povo, levou e estava banqueteando, brincando, dançando, com orgia. E Deus viu isso e mandou aquela mão escrevendo, Mene, Mene, Tekel, o farzim. Contado foste, pesado foste, e achado em dívida foi. Deus tomou, através de Dário, o persa, o reino de Belsassar. Orgulho. Eu sou maioral. Eu sou poderoso. Foi assim com Satanás, usurpou ser igual a Deus, não se submeteu, assim como Adão, como Eva, assim como muitas vezes nós, irmãos, queremos decidir a nossa vida do nosso jeito, não oramos, não pedimos orientação do Senhor nas decisões que temos que fazer. Não concordamos com a palavra do Senhor e agimos como deuses da nossa vida, sendo que temos o Espírito de Deus que habita em nós para nos
dar entendimento e sabedoria através da palavra do Senhor e decidir coisas que vão glorificar a Deus. Esquecemos do sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados. Não estou nem falando dos incrédulos, porque eles não têm esse entendimento, não têm esse conhecimento. Mas quando nós agimos como eles vão ser salvos? Como eles vão entender a palavra do Senhor? O orgulho transformou Lúcifer e aqueles anjos que o seguiram no inimigo nosso, irmãos, que está dia a dia atacando a nossa vida em razão da soberba, e muitas vezes nós agimos assim também, com soberba. Então vamos nos humilhar diante de Deus, vamos nos proteger na palavra do Senhor para não sermos presas do inimigo. Desgraça após desgraça. Famílias destruídas. Por quê? Porque não tem espaço para Deus na vida das pessoas. Conta-se a história, eu já dei esse exemplo uma vez numa mensagem, que o pastor deu a oportunidade para um jovem que acreditava saber pregar, subir no púlpito e pregar. Quando ele chegou aqui para pregar, ele tremeu, não conseguiu falar nada, engasgou. E aí ele desceu, o pastor veio e pregou a palavra de Deus. E aí depois do culto, o jovem veio falar com o pastor, perguntou para o pastor, pastor, o que será que aconteceu comigo? E o pastor respondeu com a palavra de Deus. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. O pastor disse para ele, se tu tivesse subido como tu desceu, se tu tivesse subido humilde como tu desceu depois, tu teria sido uma bênção para a glória de Deus. Teria pregado a palavra de Deus, as pessoas teriam crido. Mas tu subiu na soberba e Deus te derrubou. Nós precisamos ter esse entendimento, irmão. Cuidado na nossa vida. Como salvos. Não achar que não precisamos de Deus, não achar que não precisamos da igreja, não achar que não precisamos da comunhão com os irmãos. Pelo contrário, quanto vemos que mais se aproxima o dia, devemos ter comunhão com Deus e com os irmãos, para que Deus possa receber glória através de nossas vidas. Então, o fariseu, quando bateu no peito e orou diante do Senhor, Senhor, eu não sou como esse publicano que não dá dízimo, não dá oferta e deve, papapá, aquela história toda, batia no peito, sua soberba, e o publicano dobrou o coração, o joelho diante, Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador, saiu justificado pelo seu comportamento. E é assim que nós precisamos, meus irmãos, diante de Deus, termos essa humildade. Não podemos ser fariseus, hipócritas, achando que somos espirituais e não precisamos da comunhão com o Senhor. Alexandre o Grande, o rei poderoso, ali de Daniel 11, capítulo 11, versículo 3, derrotou os persas em 332, e ele morreu em 323 a.C. E quando ele morreu, o seu reino foi dividido entre os 4 generais dele. E quando ele morreu, ele foi sepultado, e ele disse, quando me sepultarem, deixem as minhas mãos para fora do caixão, para fora da terra, para que as pessoas passem e possam ver que eu passei por esse mundo, mas eu saí desse mundo sem levar nada. Eu fui poderoso, fui. Eu conquistei, mas eu não levei nada desse mundo. Mostrar humildade, irmãos, é isso que o crente precisa. Não mostrar soberba, porque a soberba vai nos afastar das pessoas para não crer em Jesus Cristo como Salvador. E um homem que disse isso, chamou e disse, façam dessa maneira, mãos vazias. Tu vai sair desse mundo com as mãos vazias? Ou vai ter algo para quando chegar no céu possa apresentar diante de Deus? E aqui não é as coisas materiais, não é a pompa desse mundo, não é a glória que tu adquiriu, a fama que tu adquiriu, não. Quantas almas tu salvou? Salvou não, levou a salvação, porque é Cristo que salva. Quantas pessoas tu testemunhou para que pudesse conhecer Jesus Cristo como Salvador? Como vai estar tuas mãos quando sair? Sujas de sangue que não se converteram porque tu abdicou de dar o testemunho? Ou vai ter algo para apresentar diante do Salvador? Senhor, isso é para ti.
para a tua glória. Muitas vezes, como salvo, nós agimos como incrédulos, porque buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Precisa trabalhar, precisa estudar, tudo isso é necessário, mas busque primeiro o reino de Deus, para não ser, diante dos olhos de Deus, um Adão, uma Eva, Faraó, tolos com suas atitudes, porque não colocaram Deus na sua presença. Quem é Deus para que eu sirva? Como um salvo, tendo atitudes assim. As pessoas dizem estar certa, têm razão das coisas. Soberba. Eu, quando era jovem, meu pai e minha mãe me corrigiam muitas vezes, me diziam algumas coisas. Algumas outras pessoas diziam coisas para mim e eu achava que eles eram tolos. Eu agora, na idade que eu estou, não estou tão velho, mas na idade que eu estou, olhando para aquela minha atitude de soberba, a minha atitude contrária ao ensinamento que uma pessoa de experiência queria dar para mim, eu me considero um estúpido com aquela atitude que eu tinha naquela época. Então, se eles me achavam tolo e eu não queria entender, eu digo, eu era estúpido, porque tanta porcaria eu fiz, tanta decisão errada, porque eu não segui o conselho. E é assim que funciona nos dias de hoje. As pessoas, não só jovens, mas adultas, são estúpidas nas suas atitudes. Primeira, quando deixam Deus de lado, um dia vai ser cobrado. E talvez o dia que vai ser cobrado, se não for nesse mundo, vai ser tarde demais. A pessoa precisa se arrepender e aceitar Jesus Cristo como Salvador. A soberba do homem o faz cair, tropeçar, arrebentar-se. Precede a ruína do homem. Então, o mundo aos olhos de Deus, ele não se volta devido às suas ações. O mundo aos olhos de Deus não se volta devido à sua soberba. E por último, rapidamente, o mundo não se volta a Deus em razão do seu coração. Oséias 5, versículo 6. Então irão com seus rebanhos e com seu gado para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles, porque o pecado era tão grande, a forma de vida era tão perversa diante dos olhos de Deus, que quando o povo de Israel foi buscar a Deus, era tarde demais, foi levado para o cativeiro. Era tarde demais. O mundo apresenta uma ação contrária a Deus. Por quê? Porque o coração está contrário a Deus. O centro das nossas decisões é a nossa mente e o nosso coração. E aí, quando eu falo coração, é mente. Tudo está ligado. E aquilo que nós decidimos vai impactar o futuro da nossa vida. O bem e o mal, como já mencionei, né? Ele vem de um coração propenso ao bem ou propenso ao mal. O fruto vai ser conforme aquilo que está dentro do coração da pessoa. Então, a minha fé, ela vai ser provada, testada, e eu vou crescer se o meu coração estiver com o propósito de servir ao Senhor, mostrando que a dificuldade vai me aproximar mais do Senhor. O povo de Israel não entendeu isso. O povo de Israel se afastou de Deus e foi buscar em deuses estranhos, nos momentos das dificuldades, suprimento das necessidades desse mundo, esquecendo de tudo aquilo que Deus havia feito pelo povo de Israel. Deus nos abençoa e Ele não tem obrigação nenhuma, irmãos, mas Ele tem prazer. Quando o nosso coração está propenso a falar, a fazer as coisas que agradam a Deus. Então tenhamos discernimento de entender a palavra de Deus e podermos fazer aquilo que realmente vai agradar ao Senhor, com o coração colocado nos propósitos de Deus. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Deuteronômio 31, 6 e Hebreus 13, 5 é repetido isso. Deus está pronto a ter comunhão conosco, irmãos. Deus tem prazer.
mas o nosso coração precisa estar ligado aos propósitos de Deus. Então, o coração desse mundo, o mundo aos olhos de Deus, não se volta para Deus devido às suas ações, o mundo não se volta para Deus devido à sua soberba, e o mundo não se volta para Deus porque apresenta uma ação de um coração pecaminoso, de um coração que não quer ser transformado. Oséias 5:15. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados de madrugada me buscarão. Então, Deus está pronto a ouvir todo aquele que busque Ele em tempo oportuno. Quando? Quando for necessário. Seja qual for o momento da vida, o homem tem que buscar a Deus. Seja ele salvo, em razão das suas tribulações, seja ele ainda se não tem Jesus Cristo como Salvador. Precisa buscar a Deus e reconhecer que precisa do Salvador para poder ter vida e vida em abundante. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Salmo 63, 1. Salmista Davi, o prazer que ele tinha em buscar ao Senhor. Com todos os problemas, com todos os pecados que ele carregou na vida dele. Mas ele sempre manifestou o prazer da comunhão com o Senhor. Porque ele tinha um coração segundo Deus. Segundo o propósito de Deus. Mesmo pecador. Mas entendia o propósito de Deus para a sua vida. Então, ao crente, ao salvo em Cristo Jesus, o desafio é: tem buscado continuamente a Deus? Dia a dia, tem tido devocional? Tem aberto a palavra de Deus na tua casa? Tem tido um tempo a sós com Deus? Ou o teu trabalho, a tua falta de programação na tua agenda impedem de ter uma comunhão perfeita com Deus? Qual tem sido o teu comportamento? Eu posso dizer na minha vida, na tua vida eu não posso dizer, mas tu pode, diante de Deus, dar uma resposta. O mundo aos olhos de Deus. Deus vê o interior, vê a intenção do coração. E do crente também ele vê. Ele vê qual tem sido a minha, a tua prioridade. Abandone o pecado. Reconheça a tua culpa. Se é soberba, abandone a soberba. Se é infidelidade, abandone a infidelidade. Busque o Senhor. Abandone todo e qualquer programa que coloque Deus em segundo plano. Coloque Deus no primeiro lugar. Depois vem as outras coisas. Até o trabalho, eu diria assim. Eu sempre procurei na minha vida buscar primeiro a Deus e depois as outras coisas. O trabalho, inclusive. Fui bem sucedido, fui, mas poderia ter sido muito melhor sucedido se eu tivesse feito conforme o mundo. Mas julgo que foi no momento que Deus me permitiu eu fazer dessa forma para agradar a Deus. Para a glória de Deus, mostrar a santidade de Deus. Então que nós, irmãos, como salvos em Cristo, possamos ter vida, como disse o profeta Isaías, olhando para Deus, santo, 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 a santidade de Deus refletida na minha e na tua vida. Mas para isso Deus tem que estar em primeiro lugar. E aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador, o meu apelo, se vai nos acompanhar mais tarde pela internet, ou se está presente e não tem a Cristo como Salvador, o primeiro passo é abandonar talvez a soberba, o orgulho, esse coração pecaminoso e reconhecer que precisa de um Salvador. Que tu, nesse mundo sem Deus, não é nada. Por mais que tu tenha sucesso nas tuas coisas, sem Deus nesse mundo, tu não é nada. Então, aceite Jesus Cristo como Salvador. Ele está olhando a intenção do teu coração. O mundo aos olhos de Deus. Se tu não tem Jesus Cristo como Salvador, pode um dia ouvir: aparta-te de mim. Por quê? Porque viveu na iniquidade e vai para a iniquidade. Vai lá com Satanás e seus anjos, porque rejeitou a Jesus Cristo como Salvador. Creia na palavra do Senhor. Não creia naquilo que o mundo possa te dar, naquilo que os teus prazeres possam te dar, ou naquilo que a tua inteligência possa te dar. Creia
no Salvador. O mundo aos olhos de Deus. Que Deus possa, através da sua palavra, fazer a obra em cada coração. Amém?